Fala aí, meu povo, minha pova, meu pove. Cara, estamos aqui para mais um CebolaCast. Então, o podcast onde eu falo sobre o que eu vi, fiz, falei, etc. E experienciei o Caramba 4 na minha última semana. Caso você não seja inscrito no canal ainda, se inscreve aqui embaixo que é de graça. Você me ajuda pra caramba, a gente tá querendo chegar nos 1000 inscritos nesse canal. A gente já tem um outro canal de jogos que tá aqui na bio também, que tem tudo bonitinho lá, que já passou dos 1000, né? E a gente foi branching, né? Porque a gente tem que botar as coisas nos lugares certos, né? Pô, às vezes você quer ver um conteúdo de React, você não quer passar por um monte de conteúdo de jogo pra ver, então a gente vai colocar o React aqui, o jogo lá, e fica por isso mesmo, beleza? Beleza? Show. Tá, galera, vamos lá. Essa semana eu vou falar de umas paradas doidas, tá? Algumas dessas coisas são finais, inclusive, tá? Mas basicamente, a primeira coisa que eu queria falar era de uma série que falou muito, que foi muito falada nesses últimos dias, que é House of the Dragon. House of the Dragon chegou ao final da segunda temporada, teve polêmica com o autor, só que o autor tá sem moral, porque o autor tá há 11 anos para escrever, 11 não, 12, 13 anos para escrever um livro, não escreveu até agora, então a gente tá meio assim, será que vai ser essa porra, amigo? Então assim, ao mesmo tempo, agora a gente tá falando de uma adaptação de um livro dele que foi completo. E eu tô achando muito estranho, porque eles estão esticando e já prometeram que vão ser 4 temporadas pra um livro de 600 páginas. Sendo que isso é mais ou menos a quantidade de páginas que tem o primeiro livro de Game of Thrones. Sabe o terceiro livro? O terceiro livro que é... Eu esqueci qual era o nome do terceiro livro de Game of Thrones, mas é o melhor dos livros no geral até agora. O terceiro livro tem 800 e alguma coisa páginas. E ele coube numa temporada só. Então por que esse livrão de 600 páginas está sendo adaptado em 4 temporadas, irmão? E aí eu vi hoje, me mandaram um vídeo da Gio falando sobre como essa série House of the Dragon é o Hobbit do Game of Thrones, né? E não tá errado. Não tá errado nem um pouco. Eles estão esticando pra render, pra vender, tá? Então, assim, mas é importante ressaltar que a forma narrativa desse livro, ela é diferente dos outros. Ela tem muitas histórias que são narradas através de cartas, de mestres que relataram o que aconteceu. Então você vai ter muitas coisas que são esse tipo de relato e que, consequentemente, dá uma margem criativa, e até que a equipe da série trabalhou bem nessa margem criativa. Esclarecendo algumas coisas de acordo com o que eles quiseram, sei lá. Mas ficou bom. Vamos dizer que ficou bom, tá? E aí o que acontece? A gente tem o final dessa temporada. Cara, isso daí eu acho que foi um erro narrativo, porque eles esticaram muito um arco para entregar uma mensagem que meio que já tinha sido entregue. Ou que eles podiam ter acelerado, podiam ter entregue antes, a gente já tinha entendido. Que sim, eu tô falando do arco do Daemon, tá? O que acontece? A série, ela escolheu essa temporada pra cozinhar o público, de certo modo, porque não é uma temporada de muitos acontecimentos, de fato. É uma temporada, tipo assim, de impasse. Vamos dizer que foi uma temporada de 8 episódios pra andar 20 páginas. É mais ou menos isso que acontece, entendeu? Então, acabou ficando lenta, ficou arrastada, ficou chata. E toda vez eles estavam deixando uma tensão como se fosse acontecer alguma coisa e nada acontece. Mas agora vai acontecer, não acontece. Agora vai acontecer, não acontece. Você fala, caralho, agora vai chegar no final, vai acontecer. Ficou pra próxima temporada. E o que eu quero dizer? Eu, particularmente, o meu motivo pra não gostar é pelo ritmo. E é
Em partes porque eu sei do futuro. E eu sei que até agora os autores da série eles mudam uma coisinha ou outra pelo caminho, mas eles não mudam nada grande, entendeu? Eles não mudam nada de impacto real na história, entendeu? Então eu não tenho a menor dúvida de que eles vão continuar assim. Eles vão continuar sem mudar as coisas de maior impacto. Em compensação, eles mudaram algumas coisas, tipo excluir personagens que são favoritos dos fãs. E que poderiam deixar o mundo bem mais interessante com a exigência deles. Personagens que todo mundo que leu o livro, ou que pensou, etc., queria ver na tela, e vai ficar sem ver. Do mesmo jeito que fizeram em Game of Thrones com o outro príncipe Aegon. Mas, paciência, beleza. Eu acho que é mais assim, nessa parte, a sensação é mais de potencial desperdiçado. É de saber que, sem aquilo ali, não importa o que eles entreguem, não vai ser tão bom quanto. Não vai ser tão divertido quanto poderia ser. Porque eles escolheram botar um personagem mais sem personalidade, mais sem sal, vamos dizer assim, para as coisas. Outra coisa é que eles optam por uma saída de atalho, tipo assim, apelar pra profecia, ao invés de dar desenvolvimento de personagem. Que, pô, a gente quer ver os personagens que a gente ama crescerem, mudarem, evoluírem. E quando você bota saídas de atalho, fica forçado, né? Então, consequentemente, fica meio chato. E não é... E é isso, é basicamente isso, na verdade, né? Fica chato. E eu acho que, independente do que é a obra original, se eu estivesse vendo A Casa do Dragão Season 2 sem ver a Season 1, eu ainda assim estaria achando chato. Porque é uma temporada em nada acontece feijoada. Nada acontece feijoada. Nada acontece feijoada. Nada acontece feijoada. Então, eu sentiria que eu depositei 8 horas do meu tempo pra ver aquilo ali à toa. E eu vou deixar isso como um gancho, né? Mas assim, falando em geral, tá? Eu gosto de adaptações que mudem. Eu gosto que mudem coisas em adaptações, gosto. Mas eu não gosto de adaptação que fica em cima do muro e que muda coisas por uma conveniência bêbada, vamos dizer assim. Que é o quê? Cara, por exemplo, The Walking Dead. The Walking Dead, ela tinha tomado uma decisão ousada na primeira temporada de efetivamente alterar a história. E isso foi criado de cara, colocando personagens que não existem nos quadrinhos na história. Como, por exemplo, um favorito dos fãs, que é o Daryl. E o Daryl, inclusive, tem série própria atualmente, né? Então, eles meio que estavam mostrando o que eles queriam desde o começo. E aí, eles tiveram coragem de mudar vários destinos. Mataram personagens antes da hora que ele morreu no quadrinho. Colocaram personagens novos pra suprir esse lugar. E às vezes nem pra isso. Às vezes eles simplesmente colocaram personagens novos porque alguém teve uma ideia. Mas tem uma grande diferença da série de Walking Dead, tá? É que o diretor e roteirista da série é o Robert Kirkman, que é o escritor dos quadrinhos. Então esse cara, ele meio que aproveitou pra fazer o multiverso dele. Então ele sabe... você não importa quem você seja, você não conhece melhor um universo do que o próprio criador. Ok? Você não tem como. Não, é impossível. É impossível. É virtualmente impossível. Não é virtualmente impossível. É literalmente impossível. Você pode achar que interpretou, você pode preferir a sua interpretação, você pode preferir o que você acha, ou o caralho é 4. Mas você não entende melhor do que o criador da parada. Tá? Porque é o universo dele. Então, basicamente, o que a gente entende é... Se o criador do universo disse que tá errado, tá errado. Ponto. Mas ele é um filho da puta que não sei o que, não sei o que. É dele e ele sabe. É dele, se ele quiser, ele entra com uma ação e derruba. Esse é o nível da coisa, entendeu?
Então, assim, eu acho que nesse caso, The Walking Dead, por mais que muita gente tenha dropado a série, eu entendo e tudo mais, tem grandes méritos, porque, porém, teve esse colchão de segurança, de ser o próprio criador de tudo que estava fazendo tudo. Então, né, isso facilita. No caso de House of the Dragon, parece que é pouca manteiga para muito pão. E que a próxima temporada a gente vai ter um grande conflito que provavelmente eles vão esticar por uns 2 ou 3 episódios para valer a pena. Mas é uma guerra que não é arrastada, ela é rápida. Então eu não acho que seria que renda isso tudo. Mas eles vão separar coisas que aconteciam juntas, eles vão separar pra render. Vai ter tipo uns 2 ou 3 episódios só desse grande conflito. Aí depois vão ter mais 2 ou 3 episódios do pós-conflito de alegria. E mais os outros 2, porque devem fazer 8 episódios de novo, né? Virou moda essa porra. E os outros 2 episódios devem ser o pós-alegria, esfriando, para chegar na derrocada final da porra toda. A questão é que eles vão ter que enrolar mesmo, ou seja, vai ter enrolação, já se prepara, vai ter enrolação. Então é possível que todos esses fatos aí que eu falei deixem para acontecer mais pra frente ainda. Então, tá? E cara, é foda, tá? É pegado. Vai ter uma sensação de vitória, vai ter uma sensação de acabou! Mas não acabou, tá? Não acabou, não acaba assim não, tá? Não pense que você vai ficar feliz com o final dessa série. Falando em final, eu vou mudar completamente de assunto. Nessa semana, finalmente o mangá de Boku no Hero Academia, ou My Hero Academia, acabou! Graças a Deus, acabou! E eu vi uma pessoa postando lá a cena do anime atual. E a cena atual do anime está 70 capítulos atrás do mangá. Isso quer dizer que tem... vamos lá... mais de um ano, tá? É um capítulo por semana, 4 capítulos por mês, 12 meses no ano, 48 capítulos, então é mais ou menos um ano e meio. E o mangá sempre tem hiatos, pausas, feriados e o caralho a 4, então às vezes teve semanas que não saiu o capítulo, mas é isso, é na faixa de um ano e meio de história ainda pra contar. E My Hero Academia, ele teve um problema, que é a história ficou muito esticada, e a real é que geralmente quando a gente estica uma história, a gente tem algo pra contar, né? Mas quando você tem... O que aconteceu com My Hero Academia é como se eles tivessem uma caixa imensa, e dentro dessa caixa imensa tivesse uma bolinha de gude. Ou seja, faltou conteúdo. Faltou motivo para as coisas acontecerem. Ficou uma treta esticada de novo. Tipo assim... você teve... se pá 2 conflitos com solução satisfatória, ou seja, que foram... todos os conflitos tiveram uma resolução coesa, tá? Eles tiveram um resultado final de conflito que faz sentido, tá? Só que imagina que cada resolução de conflito levou o triplo do tempo que precisava. Então uma luta que era para se resolver em 10 capítulos levou 30.
E além disso, é um autor meio covarde, que não teve coragem de sacrificar um personagem ou outro pelo crescimento dos outros. Não teve nem coragem de sacrificar o personagem que se sacrificou. Não teve nem coragem de matar o personagem que tá morrendo a série toda. Você fica... Mas o cara tá o tempo todo falando, não, porque eu tenho pouco tempo de vida, eu vou morrer, por isso eu tô passando isso adiante, não sei o que. Aí não morre. Você fica assim... Não, legal, eu gosto desse personagem, mas eu acho que fazia sentido ele morrer ali. Não morre. E o que acontece? Desculpa, a gente tá tirando o negócio da tela. A série, eu acho que ela é uma aula de como não finalizar uma história. Porque, basicamente, você tem uma longa, arrastada jornada. Eu também não concordo com os tradicionalistas que ficaram dizendo assim, mas é porque eu queria que fulano fizesse isso, aquilo, aquele outro, tivesse filhos com não sei quem, não sei o que, não sei o que, deu amigão. A gente tá em 2024. Não tá em 95 pra você achar que o final tem que ser aquele final família tradicional, não, irmão. Então vamos ser menos. Porém, tipo assim, eu acho que o final tinha que ser exatamente o final que foi. Mas eu não acho que tinha que ser quando foi. Eu acho que esse final tinha que ter rolado uns 50 capítulos atrás. Tem lutas ali que levaram 20 capítulos e que era pra resolver em 3 ou 4. Tinha um monte de mensagem que a gente já tinha entendido. E o autor fica repetindo a mensagem várias e várias e várias vezes, como se fosse a primeira vez. E você fala assim, amigo, eu sei, eu entendi da primeira. Até porque você colocou numa didática que uma criança de 3 anos entenderia. Então, eu já tinha entendido. Todo mundo já tinha entendido. Você podia ter terminado a história. Só que sabe quando fica tanto tempo com uma parada arrastada sem se resolver que você deixa de se importar com a resolução já, porque você já sabe o que vai acontecer. Há mais de 1 ano eu já sabia como ia acabar. E acabou agora. Sim, mais de 1 ano. Eu já sabia como ia ser o final. E não acabava. Irmão, é muito cansativo. É muito cansativo. Então, assim, cara, se você é escritor, se você é desenhista, se você é roteirista e você quer acabar uma história, cara, porra, por favor, cara, pensa o seguinte, principalmente num universo como My Hero Academia, tá? Que é um universo mais amplo, mais expansivo e mais livre do que, por exemplo, House of the Dragon, que a gente falou agora, né? Que é o universo de Game of Thrones, a gente já sabe lá na frente como é que é o final da história, então meio que tá travado. Agora, o universo de My Hero Academia, a gente só viu o Japão. A gente viu uma pitadinha dos heróis de outros lugares do mundo. Mas a gente não viu os outros lugares do mundo. A gente não viu as outras coisas. Então por que o autor, ao invés de esticar 1 ano e meio uma história que já tinha acabado, tá? Ele não chegou, acabou isso daqui e falou, cara, vou fazer uma outra história situada no Brasil. Ou na América do Sul. Não, vou fazer uma outra história mostrando na América do Norte os heróis como ficaram depois do acontecimento tal. Sim, esse acontecimento tal tem um acontecimento específico do mangá na minha cabeça, mas eu não vou dar spoiler por causa de você estar lendo e tal, eu não vou falar, né? Porque senão seria idiota pra você, seria sacanagem. Não, vou botar uma história contando os heróis egípcios que apareceram lá no momento. Sabe? Porque você tem um mundo que tem tantas histórias que podem ser legais de contar. Só que eu acho que também tem uma megalomania aí. Megalomania, pra quem não sabe, é quem tem uma coisa de que tudo tem que ser grandioso, poderoso, imenso. Eu só vou contar histórias se for pra salvar o mundo ou destruir o mundo, entendeu?
E não precisa ser história pra destruir o mundo, cara. Pode ser história do amigo da vizinhança. Por que você acha que o Homem-Aranha é o melhor, é o herói que mais vende da Marvel? Por que você acha que sem ser o Homem-Aranha, o herói que mais vende da Marvel são os X-Men, cara? Porque são histórias intimistas. Por mais que X-Men a gente tenha Por mais que tanto um quanto o outro às vezes tenham histórias de salvar o mundo, os X-Men mais do que o Homem-Aranha, você tem muitas histórias intimistas, muitas histórias que são internas, são sobre conflitos internos, são sobre preconceitos, são sobre coisas do dia a dia, né, cara? Então, você não... E eu acho, sinceramente, tá, que depois de todo esse tempo, ele acabou gastando a ficha, acabou desgastando esse universo, a ponto de eu, por exemplo, não querer mais saber de Boku no Hero até nunca mais. Eu literalmente falei, acabou, graças a Deus, chega, não quero mais ver esse nome na minha frente. Porque eu já fiquei de saco cheio dos personagens. Eu fiquei, irmão, você tá dando volta em círculos há mais de um ano. Você sabe a resposta do problema. E você tá girando em torno do próprio rabo há mais de um ano. Caralho! Já deu! Chega! E é isso, sabe? É muito, muito tenso, cara. É muito cansativo. É desgastante. Então agora eu não quero mais saber de Boku no Hero. É isso. Eu acho que o autor conseguiu chegar no pico da obra dele e conseguiu derrubar a obra dele. Entendeu? É isso que eu enxergo. Pra mim, Boku no Hero foi o cara conseguiu ter tempo suficiente de obra pra quebrar a própria história. É basicamente isso. Tanto que, vocês querem ter uma curiosidade? Hoje, no site da Shueisha, né, que é a publisher oficial, ele nem tá mais no topo, tá ligado? Ele nem é dos mangás mais esperados, entendeu? Ele não tá nem no top 10 dos mais vistos. Então, é meio complicado, né, mano? Ele caiu muito, 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 e não é à toa, sabe? Caiu muito e não é à toa. Então, basicamente, né, ficou uma sensação de... Pô, mano, deixa acabar aí. Na moral. Agora vamos falar de outras coisas também. Antes de eu ir pro meu assunto de raiva, eu vou falar de uma coisa, porque eu tô falando de Japão, né? Tô falando de mangá, de anime, etc. O meu mangá favorito atual é o Dandadan, tá? Dentre os que estão em sequência, seria Dandadan. Dandadan é um mangá que basicamente é uma história sobre um garoto fanático por ficção científica, que é o Karan, que ele é fanático por ficção científica e ufologia, e uma garota que é a Momo Ayase, que a avó dela não vou falar sobre isso não, esquece. Que a família dela vive num templo e o caralho é 4 e tem uma tradição de saber sobre assombrações, folclore e essas coisas, tá? Então, e o que acontece? O que esses dois têm em troca? Ela não acredita em ufologia e sci-fi e ele não acredita em assombrações e fantasmas e nada de lobisomem, vampiro, nada disso. E aí eles fazem uma aposta.
Ela vai pro lugar onde dizem que aparece alienígenas e abduções. Ele vai pro lugar onde aparece uma assombração. Resultado, ela é quase abduzida e ele é assombrado. Então, os dois estavam certos e errados, vamos dizer assim, né? E agora eles vão ter que trabalhar em equipe para resolver as coisas causadas por esse primeiro episódio, por essa primeira história. E Dandadan vai ter um anime que vai sair em outubro na Netflix, lançamento simultâneo com o Japão. E o que aconteceu? Saiu a abertura de Dandadan. Vazou, na verdade, né? A abertura e encerramento. E provavelmente foi de alguma exibição teste, tá? Mas vazou a abertura e encerramento. E a música é da Creepynuts, a mesma dupla que cantou a abertura de Mashle, Magic and Muscles, a segunda temporada. Aquela brim bam bam brim bam bam brim bam bam bom. Brim bam bam brim bam. Essa abertura que tomou a internet, então, essa abertura aí, ela é a mesma banda, mesma dupla. Então eu tô extremamente ansioso, eu estou extremamente feliz, porque todas as animações, tudo que apareceu até agora tá fantástico. E esse é um dos poucos animes que eu li o mangá inteiro e vou fazer questão de ver o anime. Porque tá maravilhoso e porque merece. Agora, voltando a falar de coisa ruim. Não, peraí, vamos falar de coisa boa primeiro. Olimpíadas, meus amigos, Olimpíadas! Passamos da Espanha no futebol. Passamos da França e da Espanha. As duas foram roubadas pra caralho! Tentaram com todas as forças derrubar a gente. Mas não conseguiram. E a gente ainda recebeu a porra da camisa 10 da Espanha, depois ainda falou: eles não sabem o futebol. Mano, se a gente meteu 4 gols em vocês sem jogar futebol, imagina se jogasse, né? Caraca! Mas assim, tristezas, porque não pegamos o ouro com Medina, não pegamos o ouro com a Weston Webb, eu acho que ela foi roubada. Eu digo que foi roubada mesmo. Foi literalmente 16 décimos. Ela precisava de 4.66 e ela ganhou 4.5 dos jurados. E eu acho que os jurados roubaram na mão grande pra americana que tava lá. É americana? Pra mulher que tava na final. Eu acho que foi uma roubada assim, na mãozona grande mesmo, tá? Agora, vamos falar de outras coisas. Sim, no geral, Olimpíadas. Outra coisa que eu queria ressaltar. Essa é a Olimpíada das mulheres, tá? Das medalhas que foram ganhas até agora, as mulheres são a grande maioria. Cerca de 80% das medalhas. Não, acho que com hoje dá pra dizer que 70 e poucos por cento das medalhas. E todos os ouros até agora, né? Todos os ouros foram por mulheres. Então, mano, mulheres brasileiras, vocês são fodas. Vocês são fodas pra caralho. Vocês lutam contra tudo que um atleta já tem que lutar, todas as dificuldades, e além disso, vocês lutam com todos os desafios que as mulheres têm que enfrentar na nossa sociedade, como machismo descarado, como preconceito, como assédios e abusos constantes e investidas de diversos caras. Então, assim, vocês são foda. Vocês são foda pra caralho. Vocês ainda estão carregando a gente nas costas. Obrigado. Vamos lá. Mudar pro último assunto de hoje. Eu tenho um péssimo hábito de assistir coisa ruim. Às vezes eu pego uma coisa muito trash e falo assim, caralho, vou ver isso. E geralmente eu vejo, e aí eu falo no WhatsApp com meus amigos, comento e tal, não sei o quê. Eu pensei, cara, eu falo pra caramba dessas paradas, né? Eu podia falar aqui, né? E eu vim fazer isso hoje. Hoje eu vou falar de Rebel Moon. Amigos, Rebel Moon. Eu tinha visto o Rebel Moon original, né, o 1 e o 2, e já tinha achado muito ruim. Muito ruim mesmo. Parecia que o roteiro tinha sido escrito por uma criança de 6 anos. Eu não tô zoando. Aí, o que eu acho engraçado? Que o Zack Snyder foi falar com a Netflix, tá?
pra fazer Rebel Moon. Por quê? Porque a Netflix tinha dado total e completa e absoluta liberdade criativa pra ele fazer o que ele quisesse, como ele quisesse, que é o universo dele, eles só queriam que o universo dele estivesse na Netflix. Beleza. O que a Netflix faz? O que eles fazem? Lança depois a versão do diretor. Mas a outra versão já não era do diretor? Puta que pariu, cara. Basicamente, dá pra dizer que tem cenas novas legais. O primeiro filme foi mais melhorado do que o segundo, vamos dizer assim. Porém, nenhum dos dois foi melhorado o suficiente pra ficar bom. Tá? Tem personagens que são completamente coadjuvantes que acabaram tendo mais backstory do que personagens protagonistas. Tem problemas de roteiro, tipo na segunda parte. Mano, pensa o seguinte comigo, tá? Chegam lá os caras, ninguém sabia quem era. Ó, incógnita. Primeiro filme. Não, a gente vai viajar, a gente vai achar guerreiros. Para treinar vocês e lutar com vocês. Ah, sim, é completamente copiado de Os Sete Samurais, que já foi copiado antes, foi Sete Homens e um Destino, né? É copiadíssimo, é descarado, não é nem inspiração, é cópia, tá? Então eles vão lá, vão achar os 7 guerreiros, não sei o que, o caralho é 4, beleza, show. Não são 7 guerreiros, são 7 guerreiros contando os 2 que já estão lá, então vão achar os outros 5. Só que é o seguinte, o pessoal que tava na aldeia não sabia quem eram, não sabiam onde estavam, só tinha um chute sobre um deles. Porque foi a pista que a mulher falou que ia buscar. Fora isso, ninguém sabia. Ok? Beleza? Eles vão, fazem lá, acontece o primeiro filme, eles chegam no final, eles chegam de volta em casa no final do primeiro filme. No segundo filme, eles têm 5 dias para fazer tudo. Desses 5 dias, 3 dias eles passam colhendo trigo. Inclusive, belíssimas cenas de grãos, e de trigo, e de não sei o que, de colheita. Seriam incríveis numa propaganda pro Ministério da Agricultura. Seria mesmo. Puta propaganda pro Ministério da Agricultura. Péssimo filme. Péssima pro filme. Quebra tudo. A cena... Você tá lá vendo 15 minutos de foice no grão. Pega grão, joga grão. Grãos, mais grãos. Tá. E aí, você tem uma parada que é o quê? Nesses 3 dias eles trabalharam desenfreadamente. Todo mundo. Só quem não trabalhou na colheita eram as crianças. Só. Porém, de algum jeito, uma menina lá conseguiu fazer bordado lá os negócios. Uma bandeirola para cada um deles que representasse quem eles são em sua essência. Para homenagear cada um dos heróis que estava lutando pela vila. Cinco dias. Sendo que 3 desses eles passaram colhendo, fazendo não sei o que, trigo. De onde que ela tirou tempo para conhecer todos eles? De onde que ela tirou tempo para fazer essas imagens terem coerência? Irmão, a história não podia ter se passado ao longo de alguns meses? Sei lá, Zack Snyder, você se colocou nessa situação, amigão. Você é o diretor, você não precisava colocar 5 dias. Você podia colocar, a viagem vai durar 3 meses. E aí você deixar que eles treinaram, fizeram a colheita, o caralho é 4, ao longo de alguns meses. Porque aí deu tempo deles se conhecerem, fazerem, acontecerem e tal, né? Só que a questão é que aí o resto do plot dele não faria sentido se levasse meses, entendeu? Então ele se colocou numa enrascada e ele não tinha como se tirar dela.
Aí, cara, eu tenho outros pontos sobre essa obra, tá? O ator que mais foi ferrado pelo Zack Snyder, sem sombra de dúvidas, tá? O ator que, caraca, mano, coitado desse cara, velho. Coitado desse cara. É o Ray Fisher. Caraca, mano, pensa num cara que foi ferrado pelo Zack Snyder, cara. O Ray Fisher foi o ator que... Mano, ele depositou toda a fé no coração dele pro Zack Snyder. Ele foi lá, gravou as cenas, fez o Cyborg na Liga da Justiça pra ser entregue na mão do Joss Whedon depois e se fuder completamente. Aí depois saiu o Zack Snyder Justice League. O filme é bom, mas tem 4 horas e obviamente muita gente não assistiu porque tem 4 horas. Então muita gente nem viu o trabalho do Ray Fisher naquele filme. E foi um bom trabalho. Foi um bom trabalho. Aí ele vem fazer um personagem nesse filme. Cara, o personagem dele é o Blood Axe, é o cara que é o líder da rebelião. O cara é foda porque ele é um guerreiro pica e ele tá organizando o povo e ele luta e ele é fodão e ele é um dos caras mais procurados da galáxia e o cara olha 4 e fala, porra, o cara é brabo. E se eu te disser que esse cara, ele nem faz nada no filme. Literalmente, ele pega uns soldados, ele leva uns soldados pra ajudar os caras e umas naves. Os soldados e as naves são destruídos ainda no primeiro filme. E ele também morre no primeiro filme. Aí você pensa, porra, mas ele deve morrer numa luta foda contra um general, que não sei o que, fazendo alguma coisa pica. Ele é morto por um soldado aleatório. Que não tem nem nome. Soldado aleatório sem nome. Caralho, mano. Esse cara, ele é o alvo da a pegadinha da vida dele é o Zack Snyder, cara. Eu tenho certeza disso. O Zack Snyder é a pegadinha da vida do Ray Fisher. Mano, coitado. Outra coisa, tá? Essa versão, ela basicamente só adicionou nudez, ou seja, muitos seios de fora, fetiches, sim, é altamente fetichista, e gore. E não é nem um gore bem feito. É tipo assim, tem umas cenas que tem sangue, umas coisas, mas é mal feitaço. É tipo daquele CGI que tu fala, mano, isso daqui foi feito nos anos 90 com Windows 95, isso, né? Parece, tá? Então não é nada... Não, tá? Cara, é isso. E eu me recuso a falar mais dessa história. Cara, eu passei 6 horas vendo isso para dizer pra vocês, não vejam, não percam seu tempo. É inútil, tá bom? Então, guys, bom resto de Olimpíadas pra gente. Semana que vem acho que a gente já vai ter acabado as Olimpíadas. Semana que vem eu vou ter muita coisa pra contar, porque vai ter um evento incrível na terça-feira que vem. E é isso, guys. Então, dito isso, beijão no coração de vocês. Amo vocês de paixão. E como sempre, GG. E até logo.